Paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, mas agora online. Hoje nós iremos aprender a lição 4, onde aprendemos a palavra de Deus. E para esse momento, você vai precisar do quê? De um computador ou tablet ou celular, né? O aparelho que você está nos assistindo agora. A Bíblia Sagrada, a minha Bíblia está aqui, minha Bíblia Sagrada, a revista da EBD, mas se você não tiver, não tem problema, ok? Que o ensino aqui está bem resumido, uma caneta ou lápis e um caderno de anotação, caso você queira anotar algo importante. Como é bom, crianças, nós aprendermos da palavra de Deus. Ela nos dá força, nos dá paz, nos dá alegria e é o caminho que leva para o céu. Podemos aprender também a palavra em casa, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios e tias, porque eles já tiveram um encontro com Cristo e tem muito a ensinar para você. Podemos também aprender a palavra de Deus lá na igreja, com os nossos pastores, com as pessoas que pregam a palavra de Deus. Podemos também aprender ali na EBD, na Escola Bíblica Dominical, com os nossos professores, com as tias dos cultos infantis. Todos eles têm o prazer de ensinar a palavra de Deus. Claro que agora estamos no momento que temos que ficar todos dentro de casa, mas logo, logo estaremos lá na igreja, juntos em comunhão, para nós aprendermos a palavra de Deus juntos. Agora é o momento de memorização e a nosso textuário se encontra. A nossa brincadeira de memorização vai ser assim. Está vendo este versículo de memorização? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espaços, certo? Está vendo essas palavras aqui ao redor do versículo de memorização? Deus, palavras, ações, prática, paz. Então, você vai pegar um caderno de anotação e um lápis ou uma caneta e vai anotar assim. Primeiro espaço, daí você anota a palavra. Segundo espaço, anota qual que é a palavra correta. Terceiro espaço, ok? Até terminar aqui o versículo de memorização. Está vendo esse reloginho aqui? Girando, 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 girando. Eu vou marcar 1 minuto para você fazer isso. E daí depois a gente confere, ok? Vamos marcar então? 1, 2, 3 e... já! Estou marcando 1 minuto. Isso, anota aí a ordem dessas palavras. Falta 20 segundos. Vamos lá. Dez segundos. E já! Agora vamos conferir. Vamos ver então se você conseguiu? Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Palmas para vocês e que você possa guardar esse versículo dentro do seu coração.
explorando as Escrituras. Agora é aquele momento que nós iremos aprender um pouco mais da palavra. E o nosso estudo está em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 17. E nós vamos iniciar falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário. Ele levava a mensagem de salvação a muitas cidades, a muitas pessoas. E tinha como missão também fazer discípulos. Ou seja, ele ensinava tudo o que ele sabia sobre Jesus aos discípulos. E os discípulos recebiam os seus ensinamentos. E sabe por que Paulo fazia isso? Porque ele sabia que não estaria sempre presente com os discípulos. Então, ele precisava preparar muitos discípulos, muitos missionários, para continuar com o ministério de levar a mensagem da salvação às outras pessoas. Muitas vezes, Paulo, ele foi preso por falar sobre Jesus, por falar a mensagem da salvação, porque muitos não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mas, mesmo preso, mesmo em uma prisão, Paulo, ele tinha a preocupação de cuidar dos seus discípulos, de cuidar da igreja. Então, ele escrevia cartas aconselhando, instruindo, ensinando, encorajando os discípulos, encorajando a igreja, porque naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, então era carta. Então, Paulo tinha prazer de cuidar daqueles que estavam levando a mensagem da salvação. Paulo, ele tinha um discípulo que ele considerava como amigo. Era Timóteo. Quem foi Timóteo? Timóteo foi uma criança que nasceu em Listra. Tinha um pai, que a Bíblia não relata o nome, mas fala que ele era grego. Tinha uma mãe que se chamava Eunice. Uma avó que se chamava Lloyd. Eunice e Lloyd eram judias. Eram as duas que ensinava a Timóteo sobre a palavra de Deus. E assim, toda a infância de Timóteo, ele ouviu sobre Jesus e teve um crescimento espiritual. Tenho certeza que na sua casa você tem alguém que fala de Jesus para você. Amém? A Bíblia fala que Timóteo e sua família davam um bom testemunho ali na região onde eles viviam. E que seria dar um bom testemunho? Sabe o que é, crianças? Eles eram diferentes, suas atitudes eram diferentes diante das pessoas que moravam ali. E sabe por quê? Porque eles tinham aprendido sobre a palavra de Deus e sobre Jesus. Então, o seu comportamento, o comportamento deles eram diferentes e as pessoas percebiam isso. Então, Paulo, em uma de suas cartas, olha o que ele escreveu para Timóteo. Ele fala assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habitam em você. Então, as pessoas sabiam que Timóteo e sua família não tinham uma fé fingida, mas era uma fé viva e tinha bom testemunho diante de todas as pessoas que viviam naquela região. Paulo, depois de algum tempo, ele voltou à cidade de Listra, onde Timóteo e sua família moravam, e ele ficou impressionado com o jovem Timóteo, que amava a palavra de Deus e se mantinha com um bom testemunho. Então, Paulo chamou Timóteo
para ser seu discípulo e ensinou tudo o que ele sabia sobre a palavra de Deus. E depois, na preparação de Timóteo, ele chamou os anciãos e colocaram as mãos sobre Timóteo e fizeram uma oração por Timóteo. E ali ele recebeu um dom espiritual e a capacidade de levar a palavra de Deus como missionário. E diz assim, em uma das cartas de Paulo: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1 e 6. Amém? Paulo consagrou Timóteo a evangelista. Então, Timóteo começou a pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Ele continuou a obra do Senhor, mesmo sabendo que o seu professor, que o seu mestre, o apóstolo Paulo, tinha sofrido muitas perseguições, prisões e até apedrejamentos, mas mesmo assim ele se manteve firme para levar a palavra de Deus de salvação. E em uma das cartas que Paulo mandou para Timóteo, olha o que estava escrito: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Então, Paulo estava encorajando Timóteo a ficar firme em sua fé. E em uma das cartas que Paulo enviou para Timóteo, estava escrito assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a representação, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A tia grifou aqui algumas palavras que eu achei bastante importante. Por exemplo, desde criança você conhece as sagradas letras, ou seja, eu tenho certeza que você, criança, que está ouvindo e assistindo essa aula, você conhece já sobre Jesus. Que você tem na sua vida, eu tenho certeza, uma mãe, ou um pai, ou uma avó, ou um tio, ou um professor da escola dominical que tem ensinado para você a palavra de Deus. Então, que você saiba que você tem que ficar firme e com convicção no que você tem aprendido, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus. Amém? Timóteo, ele foi um grande instrumento de Deus, usado para levar a mensagem de salvação a muitas pessoas. E Timóteo, ele aprendeu com quem? Com seus professores, que foi sua mãe, sua avó e o apóstolo Paulo. E você, criança, você pode aprender a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem ótimos professores na sua vida. Então, aprenda com os professores, que pode ser sua mãe, seu pai, seus avós, seus tios, os pastores, as tias da EBD, pode ser as tias do culto infantil, pode ser os nossos pastores da igreja, enfim. Todos eles estão aptos para ensinar a palavra de Deus para você. Aprenda você também lendo a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. E não se esqueça também de fazer as suas orações. Falar com Jesus, falar com o nosso Deus, porque Ele é que vai te capacitar.
Amém? Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração. Então, feche os seus olhos e repete comigo. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque eu aprendi um pouco mais sobre a tua palavra. Me usa como instrumento nas tuas mãos, para que eu possa levar a palavra às pessoas que não conhecem a ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos então para o nosso desafio? Quero que escreva 3 ensinamentos que você acredita ser atitudes que um cristão deve praticar. Ok? Então, 3 ensinamentos que você acha fundamental que todo cristão deve praticar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula que foi feita com muito carinho. Deus abençoe e um beijo da tia Lilian.